Vale do Rio Doce, montou uma unidade siderúrgica que emite 12% a mais do que o conjunto de todas as indústrias da cidade do Rio de Janeiro. Agora a pergunta é o seguinte, que essa emissão ela corresponde a alguma redução declarada do mesmo grupo no contexto europeu? Não sabemos. Eu, inclusive, você se lembra, eu conversei com você na época da conferência de Copenhague, tentei, inclusive através do Bloco Verde, analisar essa situação e ver se essa emissão da CSA no Rio de Janeiro, tão significativa, 12 vezes o que todas as outras indústrias emitem, se isso correspondia a alguma redução declarada para cumprir as obrigações impostas pela União Europeia à indústria siderúrgica alemã. E nunca consegui esse dado, porque do jeito que os dados são arrumados, esse é um dado que você simplesmente não consegue. Então eu acho que, de fato, é meritório o esforço que tem sido feito pela Europa, não todos os países, a Espanha, por exemplo, não consegue reduzir as suas emissões. A Polônia tem dificuldades também nesse sentido, mas de uma forma geral, digamos que a maior parte dos países da União Europeia tem feito o seu esforço e tem cumprido as suas metas obrigatórias do protocolo de Quioto. Mas, como eu digo, o Brasil não tinha metas obrigatórias. Quando o Quioto foi assinado, havia um entendimento internacional de que os países em desenvolvimento poderiam emitir à vontade até se desenvolver. Isso foi um erro. Mas, de fato, o Brasil, voluntariamente, é o único país em desenvolvimento que conseguiu reduzir as suas emissões no agregado. Então, isso é um dado extremamente significativo. Em relação à questão da Europa, que foi a parte inicial da sua intervenção, eu sou dos admiradores da União Europeia, penso que ela foi formada basicamente para superar a herança terrível do que ocorreu no século XX na Europa, mas nesse momento eu vejo com muita preocupação o avanço das posições eurocéticas, das posições contrárias, claramente soberanistas, né, contrárias à União Europeia, e inclusive o avanço da extrema-direita na Europa, evidenciado pelo movimento Aurora Dourada na Grécia, movimento nazista, pelo perigo que nós temos nesse momento de que a Frente Nacional se transforme no primeiro partido da França, o partido mais votado da França, nas eleições do ano que vem para o Parlamento Europeu. Então, existe alguma coisa que... existe uma dissintonia entre essa perspectiva progressista, avançada de Europa que você defende e a realidade política da Europa nesse momento em crise, nesse momento com toda essa perplexidade, derrotas sucessivas sofridas pela esquerda, dificuldades inclusive na França muito grandes por parte do governo socialista e avanço ou da extrema-direita ou pelo menos das forças chamadas eurocéticas. Então a minha pergunta é como articular, digamos assim, o sonho de poder avançar com mais velocidade e ainda mais na unificação europeia rumo a, como você falou, uma espécie de Estados Unidos da Europa e um momento político particularmente difícil em relação a essa perspectiva.